Queria ler com os irmãos, por gentileza, o Salmo de número 109. Eu dizia que nossa semana foi bastante intensa, mas o Senhor quis que aqui eu estivesse, por sua misericórdia, nessa manhã, trazendo essa mensagem da parte de Deus. E que bom que o Senhor teve misericórdia e nos permitiu estar aqui. Então, vamos adorar o nosso Deus, né, e compartilhar aquilo que Ele já tem colocado no meu coração. Diga-se de passagem, uma mensagem que Ele já havia colocado no meu coração de longa data. É um salmo que, quando eu li a primeira vez, me causou um espanto tremendo, me trouxe a primeira leitura, e eu acho que vai trazer para os irmãos também um impacto. Meu Deus, o que esse salmo está dizendo, né? Que história é essa? Que deu na cabeça do salmista para dizer essas coisas? Mas ao longo do nosso bate-papo, né? Nessa manhã, a gente vai perceber os mistérios por trás desse salmo. Salmo de número 109, eu vou ler por questões de versão e tempo, vou fazer a leitura eu mesmo, mas os irmãos acompanhem aí com os olhos e com o coração. Salmo 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim, têm falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. E me deram mal pelo bem e ódio pelo amor. Põe sobre ele um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos e viúva a sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos e busquem o pão longe dos lugares desolados. De tudo quanto tenha, lance mão o credor e despojem os estranhos o seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na geração seguinte. Esteja na memória do Senhor a iniquidade dos seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu o homem aflito e o necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, como de uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas como água e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a veste que cobre e como o cinto que cinta sempre. Seja esse o galardão dos meus adversários da parte do Senhor e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Deus Senhor, trata comigo por causa do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me. Pois estou aflito e necessitado e o meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me como sombra que declina, sou sacudido como gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos e a minha carne emagrece. E ainda lhe sou opróbrio. Quando me contemplam, meneiam a cabeça. Ajuda-me, Senhor meu Deus. Salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que esta é a tua mão e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Quando se levantarem, fiquem envergonhados e alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de humilhação e cubram-se com a sua própria vergonha, como com uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca. Louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá a mão direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. Amém. Pai querido, esta é a tua palavra, a qual já falaste ao meu coração, me trazendo inquietação, me trazendo refrigério, me trazendo paz e me trazendo ensinamento, Senhor. Obrigado por ela. Que essa mesma palavra que já colocaste no meu coração possa ser transmitida para os meus irmãos, que eles possam entendê-las, que eles possam compreendê-la e que eles possam permitir que o seu coração seja aberto para que esta palavra encontre abrigo dentro deles. Em nome de Jesus. Amém. Que salmo, né? Alguém já tinha se deparado com esse salmo e se chocado com as palavras aqui ditas nele? Davi já tinha lido esse salmo, já tinha comentado uma vez na EBD, né? Esse é um salmo que, assim, quando eu vi, né? O Davi até me lembrou agora, até compartilhei com ele no momento de EBD. Foi um salmo que me inquietou e eu escrevi este
sermão porque, para mim, me parecia estranho. Porque as palavras são duras. Porque as palavras aqui são pesadas desse salmo, né? São palavras que, uma hora parece que o salmista está ali conversando com Deus e pedindo a misericórdia e graça do Senhor. Noutra hora, parece que o salmista está maluco e está amaldiçoando todo mundo. Né? Que morram meus adversários, que os filhos deles virem escravos, que eles não achem a bênção. Parece que o salmista fica louco, fica maluco, né? No meio do salmo. E aí eu lendo isso, caramba, que salmo é esse? Que salmo esquisito, meu Deus do céu. O que é isso? E pesquisando, estudando. Aí eu comecei a entender um pouco melhor o que está querendo dizer esse salmo, né? Primeiramente, ele está falando sobre perseguição. E aí, quem de nós nunca viveu uma perseguição? Quem nunca recebeu perseguição aqui? Nunca sofreu perseguição? Vou baixar minha mão, porque eu já sofri muitas vezes. Quem nunca foi perseguido aqui? Levanta a mão. Acho que todos nós fomos, né? Até os miudinhos. Tenho certeza que na escola, um ou outro ali quer com menos maldade do que os adultos, mas fazer o mal, incomodar os miudinhos. Cada um de nós aqui já passou por perseguição, já passou por luta. Isso é natural na nossa vida, né? Infelizmente. Isso faz parte e é consequência do pecado. Agora, qual o sentimento que nós temos numa hora como essa? Numa hora de uma perseguição? O que nos vem ao coração? Compartilhem comigo aí. O que você sente quando você é perseguido? Irmã Simone, o que a irmã Simone sente? A irmã fica muito feliz, né? Muito triste. E você, Rafael? Raiva, né? Raiva. E você, meu irmão, Oscar? O que você sente? Você fica tranquilo. O irmão Oscar é um irmão calmo, né? Parece ser um irmão bem tranquilo. Alguém te persegue, tá tudo bem. Meu irmão é assim, né? Fica mal? Fica mal. É comum a nós, né? Ficarmos tristes, ficarmos nervosos, ficarmos com raiva, ficarmos decepcionados com as pessoas, né? Principalmente quando é alguém muito próximo a nós, nos causa decepção, nos causa um sentimento de revolta, nos causa um sentimento de impotência, muitas vezes, né? Nos causa um sentimento de dor. Será que a Bíblia, então, nos dá base para desejarmos o mal das pessoas que nos fazem o mal? Será que esse salmo, então, ele está dizendo isso? Que nós podemos praguejar as pessoas, que nós podemos rogar maldições contra as pessoas que nos fazem mal? Será que é isso que esse salmo está dizendo? Para algumas pessoas, talvez sim, né? Talvez interpretem, inclusive, aquele verso, né, de Êxodo 21 e 24, olho por olho e dente por dente, né? Pisou no meu pé, eu vou dar um pisão de volta, né? Quem aqui nunca usou aquela frase? Você não sabe com quem você está mexendo. Ninguém nunca falou isso, né? Você não sabe quem sou eu. Você não sabe com quem que você está lidando. Quem você pensa que eu sou? Quem de nós, né, nunca se inflamou dessa forma? É natural, não estou aqui para julgar, porque eu mesmo já vivi isso. Mas a grande verdade é que quando nós lemos a palavra de Deus, olhando para Cristo e como ele reagiu mediante as situações, as interpretações dos textos começam a fazer um sentido e um sentido melhor, né? Esse salmo, aparentemente, ele é um salmo controverso. Ele é um salmo que o salmista começa ali falando com Deus, apresentando a Deus as suas dificuldades, as suas dores, as suas mazelas, e ali no meio ele começa a praguejar, ele começa a se irar contra os seus adversários, e ali eu percebi algumas coisas interessantes. Primeiro que esse salmo é um salmo davídico. Foi Davi quem escreveu esse salmo. E Davi era servo de Deus. Tinha suas falhas, mas era um servo de Deus. Conhecia o Deus que ele servia. A Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. E um homem segundo o coração de Deus não faz sentido escrever um salmo nesse nível, ou pelo menos que nós interpretemos esse salmo da maneira que a primeira leitura vai nos trazer. Então precisamos abrir a mente e entender primeiro quem foi que escreveu, o sentimento de quem escreveu e a centralidade de Cristo na palavra dele. E se nós observarmos ali no verso 1 desse salmo, ele começa pedindo pelo quê? Por uma ação divina. Ele pede para Deus, Deus, me ajuda, me socorre, estou sendo perseguido, estou sendo amaldiçoado. E ali do verso 2 e 3, ele se mostra, ele se apresenta como alguém que está sendo caluniado, como alguém que está sofrendo calúnias. No verso 4, ele apresenta-se como alguém que tem feito piedade, que tem sido piedoso, que tem sido um homem piedoso. Senhor, eu tenho feito bem para essas pessoas,
Eu não entendo o que está acontecendo. Eles estão retribuindo o mal com o bem. Olha, o bem com o mal. Todo o bem que eu pratico, eles me retribuem com o mal. O que está acontecendo? E aí o texto mostra que essas pessoas começam a falar coisas horrendas sobre ele. E ali é onde a gente encontra do verso 6 ao verso 19. Então, do verso 6 ao verso 19, que nos assusta, que quando lemos, nos causa esse salmista está maluco, está amaldiçoando todo mundo. Do verso 6 ao verso 19, ele está narrando o que as pessoas estão dizendo dele. Agora faz mais sentido, não faz? Ele começa a apresentar a Deus a sua dor, começa a apresentar a Deus a calúnia que ele está sofrendo, começa a apresentar a Deus aquilo que ele tem feito de bom para essas pessoas, mesmo assim recebe o que é mal, e começa a dizer para Deus, olha o que eles dizem de mim, Deus. E aí começa ali no verso 6, põe ele o ímpio, e Satanás esteja à sua direita, e por aí vai. Né? Que os seus filhos virem mendigos, né? Que o credor tome todos os seus bens. Isso ele está narrando o que estão fazendo contra ele. Está narrando o mal que ele está sofrendo. Do verso 1 ao verso 5, vocês vão ver a terceira pessoa do plural. Eles estão falando isso, eles estão fazendo aquilo. É o salmista falando deles, dos seus perseguidores. E do verso 6 ao verso 19, está na terceira pessoa do singular. Ele faça isso, que ele sofra aquilo, que ele sofra... Então pronto, a leitura agora faz mais sentido na nossa mente, faz mais sentido na nossa cabeça, porque agora a gente entende o que o salmista está passando. Amém? Ficou claro? Para a gente iniciar agora, a partir dessa introdução, dá para entender o que o salmista estava vivendo naquele momento. Ele estava sendo caluniado, e essa calúnia o estava incomodando, o estava machucando, o estava ferindo o seu coração. E ao ferir o seu coração, ele confessa para Deus, ele fala para Deus, Deus, estou triste, olha o que está vendo comigo, olha o que eles estão fazendo comigo, olha o que esses homens falam de mim, olha o que essas pessoas acusam-me. Sobre essa perspectiva agora, entendendo o cenário, entendendo o que o salmista estava vivendo, eu quero iniciar, então, o primeiro ponto dessa mensagem, ali baseado no verso 5 desse mesmo salmo. E me deram mal pelo bem e ódio pelo amor. E dizer para cada um de nós aqui, para a gente guardar isso no coração, o justo passará por tribulações. Não tem como se esquivar. Existem aí pregadores coach, pregadores aí dos afagos, né, do cristianismo, né, pregadores que não gostam da palavra pesada, da palavra de conversão, não gostam de pregar cruz. Né? Eu já vi um pastor uma vez falar que não gosta de pregar Apocalipse, porque não faz sentido para ele ficar pregando tribulação, ficar pregando que Jesus vai voltar, ficar pregando... Se você não prega aquilo que nos traz esperança e que coloca o povo num estado de reflexão, opa, o que eu estou fazendo da minha vida? O evangelho está, de uma certa forma, torto. Né? Não é uma pregação completa, algo está faltando. E uma das coisas que eu quero trazer para nós, como consciência, é que o justo passará por tribulação. Isso é fato. Né? O próprio salmista está dizendo ali, e me deram o mal pelo bem e ódio pelo amor. Quantas vezes nós dedicamos as nossas vidas a pessoas, a instituições, ao trabalho, a amigos, a família, e recebemos em troca, como... Eu não vou falar, que o termo não é bonito, mas recebemos um pé naquele lugar que a gente já conhece, no lugar do assento. É o que nós recebemos muitas vezes, né? Tentando cuidar, tentando ajudar, e somos mal vistos muitas vezes. Tentando orientar, tentando abençoar, e somos mal interpretados muitas vezes. É o que acontece conosco muitas vezes. E isso nos causa essa tristeza. Isso nos causa tristeza, isso nos causa descontentamento. E esse mesmo sentimento que o salmista sofreu, que o salmista enfrentou, nós também enfrentamos. Agora, qual foi a atitude do salmista que nós temos que copiar também? Ele foi lá e praguejou todo mundo de volta, certo? O que o salmista fez? Se prostrou diante do Senhor. Senhor, é o que estão fazendo. Olha aí, Senhor. O Senhor é o juiz. É o Senhor quem vai dar conta. Cuida do meu coração. Cuida da minha vida. Me ajuda a passar por essa situação. Me ajuda a viver essa experiência difícil, Senhor. É fato que quando nós somos perseguidos,
nós ficamos amargurados. É fato que quando nós somos apunhalados pelas costas, nós ficamos tristes. Isso é um fato. Ninguém aqui fica feliz quando é caluniado, quando é bombardeado com coisas que você sabe que você não praticou. Ou muitas vezes julgam a sua intenção de uma maneira totalmente diferente daquilo que você de fato estava tentando fazer. Quando você se sentir assim, angustiado, triste, por ter sido caluniado, por ter sido perseguido, por passar por tribulações, o que você pode fazer é falar com Deus. Esse é o caminho. Não se frustre por isso. O salmista também experimentou essa mesma situação. Imitem o exemplo dele. Imitemos o exemplo dele. Nos prostremos diante do Senhor e ofertemos ao Senhor tudo o que nos acontece. Seja de bom ou seja de ruim. Senhor, está aqui. Ó. A minha vida eu dou. Nós acabamos de adorar a Deus com esse louvor. Eu estou rendido a Ti, Senhor. Eu entrego tudo que eu tenho. Aquilo que está machucando o meu coração, eu entrego a Ti, Senhor. Aquilo que está machucando dentro de mim, eu entrego a Ti. O próprio Cristo nos orientou quanto a isso, né? Que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Ele venceu, não fomos nós. Mas através dele, nós vencemos também. O que nós temos que fazer, como diz lá em Mateus 10, 38, a cada dia, tomar a nossa cruz, carregá-la com coragem, com fé, com ousadia, sem medo, e seguir nessa caminhada. A tribulação, ela machuca. A tribulação, ela entristece. A tribulação, ela causa marcas, mas a tribulação nos torna forte perante o Senhor quando nós nos prostramos diante dele. A tribulação, ela nos coloca num patamar de cristão mais maduro. A tribulação, ela faz com que nós olhemos... Para mim? Obrigado. A tribulação faz com que nós olhemos para as nossas dificuldades e naquele momento de olhar, nos machuca. Mas quando a gente está à frente e olha para trás e fala, poxa vida, isso foi bom. Isso foi bom para me trazer um pouco de resistência, de resiliência, de casca. Ontem eu conversava sobre isso com o Rodrigo, né, Rodrigo? O Rodrigo estava dando um talento aqui no meu cabelo. Ficou muito bonito, por sinal. Espero que os irmãos tenham gostado. É a arte do Rodrigo isso aqui, viu? É talento dele. E como um excelente barbeiro, né? Eu posso falar cabeleireiro? Aqui eles não gostam, né, que fala cabeleireiro. Mas no Brasil falávamos, né? Mas um excelente barbeiro, pronto, que faz barba e cabelo. Ele é um excelente comunicador também, né? Então nós falávamos muito, conversamos bastante, foram horas ali de cabelo, mas de um bom papo. E falávamos sobre essas questões, né? Falávamos sobre a dificuldade, né, de carregar a sua cruz, mas que muitas vezes essas tribulações, essas dores nos tornavam mais fortes, né? Que a gente às vezes olha para a dor, olha para a luta e não sabe por que passa aquilo, mas quando chega lá na frente você usa aquilo de experiência para abençoar outras pessoas. Minha esposa e eu temos experiências e já sentamos com pessoas para aconselhar por razões que nós já vivemos, por situações que nós vivemos ao longo do nosso casamento. Creio que cada um de nós aqui tem uma lição para trazer, tem uma lição para dar, tem um conselho bom para trazer por conta disso, porque já viveu experiências que doeram naquele dia, mas hoje te tornaram fortes para poder encorajar e abençoar os irmãos. A Bíblia é isso, a Bíblia nos orienta a isso, o cristianismo é isso, a Igreja de Cristo vive isso. A perseguição nos fortalece, a dor nos fortalece. Tem um ditado que diz, aquilo que não me mata me fortalece, né? Me torna mais forte. E há uma verdade nesse ditado. Né? Até para corrigi-lo, aquilo não é para te matar. Porque em Cristo nós temos a vida eterna. Não tem tempo ruim para nós. Aquilo só vai nos tornar mais forte, mais próximo de Cristo. Se você é de Cristo, mais forte você vai ficar. Mas saiba disso, tenha essa consciência. O justo passará por tribulações e ponto final. Não há o que se dizer contrário disso. Ok? Segundo ponto que eu queria compartilhar com os irmãos está ali no verso 12. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Está ali entre o 6 e o 19, o verso 12, que é a fala dos seus acusadores. Não haja ninguém que se compadeça dele. E aí eu quero trazer para a gente refletir, nesse segundo ponto, que a vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor.
Muitas vezes nos dá vontade mesmo, né? De agir por nossas próprias mãos. Eu não vou negar, muitas vezes eu já pensei em, eu vou fazer tal coisa agora. Agora eu vou lá e vou... Né, pastor Pedro? Acontece, não acontece? Às vezes o nosso velho homem quer dar tchauzinho de novo para a vida e a gente tem que enterrá-lo. Não, você está morto, filho. Não. Acontece e eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu faço parte também dessa porção que muitas vezes passa por isso. Mas a Bíblia diz, irados não pequeis, né? Nós conhecemos o caráter de Cristo. Eu queria que alguém abrisse, por gentileza, e lesse em voz bem alta, em Lucas, capítulo 6, do verso 27 ao 37. É um texto, são 11 versos, mas é um texto bem interessante que eu gostaria muito que os irmãos pudessem ler. Lucas, capítulo 6, verso 27 ao 37. Quem puder ler em alto e bom som. Vou virar até o microfone aqui para que capte. Contudo, tenho declarado a vós outros que me estáis ouvindo. Amais os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam falsamente. Ao que te bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra. E ao que tira a tua capa, não impeças tirar-te também a túnica. Dá sempre a todo aquele que te pede, e se alguém levar o que te pertence, não lhe exija que o devolva. Como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazei a elas da mesma maneira. Pois se amais os que vos amam, que galardão pode haver nisso? Porquanto até mesmo os ímpios amam aqueles que os amam. E se fizerdes o bem aos que fazem o bem, qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem deste mesmo modo. E ainda se emprestais àquele de quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa também? Os incrédulos emprestam aos incrédulos a fim de receberem o seu retorno desejado. Concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio e sereis filhos do Altíssimo, porquanto ele é bondoso, até mesmo para com os ingratos e ímpios. Sede misericordiosos para com os outros, assim como o Pai é misericordioso para convosco. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e serei perdoados. Amém. E aí, facinho, né? O caráter de Cristo esse, tá bom? É fácil imitar, né? Eu podia ter ficado só nos textos do final, que realmente já seria um tapa na nossa cara, mas eu fiz questão de colocar e citar e pedir para lerem completo, e obrigado, irmão Rodrigo, pela leitura, porque a leitura completa realmente nos diz ainda mais do que aquele resumo que Cristo faz no final. E é para nós olharmos para uma leitura como essa e falar, eu estou perto disso? Eu acho que eu estou muito aquém disso, essa que é a grande realidade, estou muito distante disso. Mas que nós possamos nos espelhar em Cristo e olhar para esse texto que reflete ali muito bem a conduta cristã, o caráter cristão, porque reflete o caráter de Cristo. Agora, o sentimento daqueles acusadores de Davi era nocivo, era demoníaco, era perverso e não se enquadra em nada com o caráter cristão. E aí fica uma dica, quando vocês estiverem lendo um texto bíblico e aquela leitura não fizer sentido com o caráter de Cristo, pare, releia de novo, até você conseguir entender. Porque se aquilo não faz sentido, alguma coisa está para te ensinar ali. Foi o que aconteceu nesse Salmo 109, quando eu li. Não fazia sentido, uma parte fazia, outra não, depois a outra sim. E aí quando a gente vai perceber e compara aqui com o caráter de Cristo, de Lucas 6, 27 ao 37, a gente fala, agora entendi o porquê. Realmente não fazia sentido porque não era conselho de um cristão. Aquela parte era de alguém que realmente não vivia o cristianismo.
Me lembra uma música, eu não vou cantá-la, né? Fui proibido pela minha senhora de cantá-la, de citar o nome. Ela tem razão, mulher prudente, mais prudente que eu. Mas os irmãos devem conhecer, é antiga, até nem se canta mais essa música, mas me lembra muito de uma música que falava, né, sobre a vingança, né? Um dito, talvez os irmãos não conheçam, é brasileiro e não estão perdendo nada, não estão perdendo absolutamente nada. Era chamada de louvor, mas de louvor ela não tem nada. Era uma música antiga que se cantava, que era mais uma maldição do que tudo, né? Depois, em off, quando as câmeras estiverem ligadas, eu posso citar que música que é, mas eu acho que alguns irmãos já sacaram qual que é. Eu sei que a música não tinha nada de doce, não. A música era amarga, essa que é a grande verdade. Pronto, a dica está dada. Mas a vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor. E em Romanos 12, 19, vai dizer, eu vou ler rapidamente, Romanos 12, sejam esse o galardão dos meus adversários da parte do Senhor e dos que falavam... Romanos 12, 19. É que eu li também o verso 20, que é desse mesmo texto do Salmo 109, mas depois eu leio o Romanos, então. Vou começar no verso 20, então, do Salmo 109. Seja esse o galardão dos meus adversários da parte dos senhores do que falam mal contra mim. Essa é a fala do salmista. O salmista falando agora para Deus, olha, seja esse o galardão dos meus adversários. Qual? Da parte do Senhor. É o Senhor que manda, não sou eu. O que eles vão receber de recompensa? É da parte do Senhor. Não é problema meu. Ele não disse mata, ele não disse assassina meus adversários, o salmista diz, seja esse o galardão da parte do Senhor. Seja esse o galardão dos meus adversários. Qual? Da parte do Senhor. E aí Romanos 12, 19 vai dizer, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Está te machucando, alguém te caluniou, te apedrejou, falou algo que não era para falar sobre você porque não faz sentido com a sua vida, te acusou de maneira injusta, apresente ao Senhor, fala, Senhor, está na tua mão, faça o que o Senhor bem quiser, está na tua mão, eu não quero nem saber, eu não quero saber nem do resultado para que eu não me vanglorie. Muitas vezes minha oração tem sido essa, falo, Senhor, eu não quero nem saber o que aconteceu, porque se eu souber o que aconteceu, pode ser que eu me vanglorie e diz, tá vendo, bem feito, e eu não quero esse sentimento para mim, que o Senhor me livre desse sentimento. Então, minha oração muitas vezes tem sido essa, Senhor, está na tua mão, o Senhor é quem dá a justiça no seu tempo adequado e o Senhor quem retribui com a melhor justiça. Então, faça o que o Senhor quiser, eu não quero nem saber. Só coloca para longe de mim essa pessoa, Jesus, que eu não quero ficar perto, não. Me livra dessa pessoa, me livra do mal. Muitas vezes é assim nossa oração. Mas, para caminhar para encerramento, o último ponto que eu queria compartilhar com os irmãos, o ponto 3, é que a justiça de Deus é a nossa esperança. A justiça de Deus é a nossa esperança. No verso 31 do Salmo 109 diz, pois se porá a mão direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. Mediante a injustiça desse mundo, o que nós devemos esperar é a justiça divina. Nós não podemos e não devemos e não temos capacidade de trazer a justiça para as injustiças deste mundo. E eu queria ler esse mesmo verso 31 do Salmo 109, mas na versão A Mensagem, de Jimmy Peterson, que é muito parafraseada, é muito interessante, ela é muito explicativa, né? Eu gosto dessas versões que às vezes ajudam um pouco mais a gente entender. E a versão diz assim, salva-me por teu maravilhoso amor. Então, eles saberão que a tua mão está nisto e que tu, ó Eterno, estava trabalhando. Deixa que eles amaldiçoem a quem desejarem, mas tu abençoas. Que eles sejam escarnecidos pela população quando se mostrarem, mas que sejam feitos brindes em honra do teu servo. O salmista ele entende que o cuidado é do Senhor. E que as pessoas podem dizer, olha, vai morrer. Lá é um pobre, é um imigrante, é um pobretão, não vai poder, não tem condições de nada. Mas que eles saibam que o nosso Deus é quem vela por nós. Não somos nós, não é a minha boca, não é a minha discussão, não é o meu trabalho, não. É Deus quem vela por nós, é Deus quem cuida de nós. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso mantenedor, Ele é o nosso abençoador. Operando Deus, quem impedirá? Sabe quando a justiça de Deus se revela?
lá em Jó 42:10 vai dizer, quando você ora pelos seus amigos, como fez Jó, também pelos seus amigos. Ore também pelos seus amigos. Jó também orou, porque às vezes a gente foca na segunda parte, mas essa primeira também é importante. Ora também pelos seus amigos, que na verdade naquela ocasião eram inimigos, né, de Jó. Ele orou pelos seus inimigos, né, que eram acusadores também. Aí o cenário fica até mais complicado. E ali em Atos 7:60, você também pode orar pelos seus inimigos, como Estevão fez. Estevão também ora pelos seus inimigos ali, que lhe apedrejam, né? Deus, tem piedade deles, eles não sabem o que fazem. E quando você ora por uma humanidade caída e perversa, lá em Lucas 23:34, é quando a justiça de Deus se revela. A base da justiça de Deus começa na sua oração. A base da justiça de Deus na sua vida começa quando você se prostra perante o Senhor. Quando você entende que Ele é Senhor, Ele é juiz, Ele é seu advogado, é Ele quem peleja por você. A justiça de Deus, ela se cumpre quando você entrega para Ele as acusações. Amém? Não se engane, meus irmãos. Todos nós estamos sujeitos a sermos maltratados, a sermos apedrejados, a sermos caluniados. Cada um de nós está sujeito a isso. Já temos vivido isso como experiência, infelizmente. Entretanto, apenas Deus tem autoridade para julgar e para tratar aquilo. Não somos nós. Não se engane. Como eu disse, eu não sei por quê, mas o Senhor quis que trouxesse essa mensagem. Não sei se é para cada um de nós que aqui está, e com certeza o é, né? O Senhor é perfeito nas suas ações. Também pode ser para você que está nos ouvindo aí em casa também. Eu não sei o que está no seu coração, mas eu quero compartilhar isso da parte de Deus contigo. Esperemos tão somente a aprovação do nosso Deus, pois essa é toda a justiça que precisamos como cristãos. Que o nosso Deus nos aprove. Essa tem sido a minha oração diária. Senhor, me faz mais parecido contigo. Me faz cada dia mais minimamente merecedor. Eu não serei nunca merecedor da graça do Senhor, mas que eu possa me aproximar cada dia mais desse objetivo. Que eu possa olhar para Cristo cada dia mais com um olhar de menos dívida, né? Minhas dívidas estão se acumulando, mas que eu possa cada dia ter um pouco menos, né? E que possamos, cada um de nós, ter um coração igual ao de Cristo. Que nós possamos fazer essa oração, e nós vamos adorar a Deus agora, nessa última canção, pedindo exatamente isso, que Deus nos dê um coração segundo o coração de Cristo, um coração diferenciado. Amém? Que Deus em Cristo possa nos abençoar e continuar falando aos nossos corações, em nome de Jesus.